Segundo un informe coordinado por Nuria del Viso para a FUE en Ecosocial, estáse a dar unha tendencia cara a realización de compras de terra a grande escala, sobre todo no terceiro mundo, pero tamén se dan casos de arrendamentos e outros acordos económicos a longo prazo que dan lugar a agriculturas por contrato ou contratos con supermercados, entre outras modalidades. Según se di neste informe, a nivel mundial, o acaparamento de terras hoxe en día ten xa un alcance global e desenvolvese a un ritmo relativamente rápido. Podemos dicir que ocorre o mesmo en Galiza, existe acaparamento de terras en Galiza, pois probablemente a resposta máis inmediata e xeralizada sería un non bastante contundente. De feito, aquí temos uns datos que nos ofrece Eduardo Corbelle e colaboradores que dicen que neste país hai alrededor de 11 millóns de parcelas e 1.600.000 propietarios e propietarias. A primeira vista, a propiedade de terra semella moi repartida en Galiza. Para o pensamento dominante e para algunhas persoas, mesmo demasiado repartida. Pero hai que ter en conta como mínimo dúas cuestións, que paso moi rápido. Unha, que este reparto non é igualitario se nos atemos á superficie, a cantidade de terras que posúe cada explotación ou cada tipo de explotación. Sin entrar polo miúdo neste cadro, podemos resumir con esas dúas conclusións que tedes aí, que as explotacións de menos de 10 hectáreas representan o 77% do total das explotacións, pero só ocupan o 37% das terras e o 29% da superficie agraria utilizada. Sin embargo, as explotacións de máis de 30 hectáreas, que tan só representan o 6% do total das explotacións, ocupan o 32% das terras e o 36% da superficie agraria utilizada. Outra cuestión que hai que ter en conta é que en Galicia tamén se dan movimentos de acaparamentos de terras que son puntuais pero importantes e que compre non esquecer, sobre todo dos sectores como a minería e explotacións forestais, vou pasar por alto, pero a xuízo de FUE en Ecosocial tamén forman parte do actual proceso de acaparamento de terras. A Coordinadora Europea diría que empesiña define o acaparamento de terras da maneira que tedes aí, xa va desvendo vos, non é paralelo, pero podemos decir que o acaparamento de terras ten moitas caras ou que se utilizan distintos mecanismos para leválo a cabo. Por eso, distintas autoras e autores consideran que non é suficiente enfocar o acaparamento de terras únicamente desde a perspectiva da propiedade legal, senón que é mellor enfocalo desde a perspectiva do control do uso das terras. Así, Nuria del Viso indica que hai fenómenos de acaparamento onde as campesiñas e campesiños conservan a propiedade legal das súas terras, pero perden toda a capacidade de decisión de forma efectiva sobre o uso que se dá ás mesmas. Por outra banda, xa hai alrededor de 40 anos, Marta Harnecker propoñía distinguir entre a propiedade legal e a propiedade real dos medios de produción. Para esta autora, só existe propiedade real dos medios de produción se confluen nas mesmas mans a propiedade legal, pero ademais a capacidade para decidir como organizar esos medios de produción e tamén a capacidade para controlar os produtos que se obteñen con eles. Por lo tanto, se enfocamos este fenómeno desde a perspectiva do control do uso das terras, entón a resposta á pregunta que eu facía aí uns minutos sobre se en Galicia existe acaparamento de terras xa non pode ser tan contundentemente negativa, porque en Galicia si existe, ao meu entender, unha concentración de usos da terra que ven orixinada, entre outras causas, porque as labregas e os labregos están desposeídos da propiedade real das súas terras, entendida como a capacidade para decidir precisamente sobre o uso que se dá ás mesmas. E a isto contribuyen varios factores que vou tratar de explicar moi sintéticamente. O primeiro é que o sistema agroforestal galego está sufrindo unha especialización productiva imposta desde o exterior. David Soto indícanos que
a participación da produción de madeira de Galicia no total do Estado español ten aumentado considerablemente nas últimas décadas. E tamén nos ofrece estes gráficos que vedes aquí, onde se pode comprobar os aumentos tan significativos e eu diría tan espectaculares nalgúns casos que teñen experimentado as cortas de coníferas e de eucaliptos en Galiza nun período que poderíamos asimilar máis ou menos os últimos 50 anos. Para este autor, a conversión de Galicia nun territorio que ten 2/3 partes do mesmo ocupadas con terreo considerado forestal non pode entenderse de maneira illada e ao marxe dos costes socioeconómicos e ambientais do proceso de industrialización agraria. Para David Soto, a forestación do país e a modelo de produción industrial na gandeiría son, en realidade, as dúas caras da mesma moeda, ou do mesmo modelo, do mesmo proceso, como queríades decir, que é o que ten seguido o sistema agroforestal galego nos últimos tempos. Aí tedes uns datos das dúas caras deste modelo, a forestación e a produción gandeira, especialmente de leite, pero paso por alto porque xa os ledes tamén e xa vedes o que é. Ben, a concentración de usos contribuye tamén á concentración da demanda nunhas poucas empresas. Entón, aquí tedes un cadro onde se pode comprobar que aproximadamente a quinta parte de toda a superficie de cultivos forraxeiros, prados e pasteiros que existe neste país está producindo só para 3 empresas. É que a produción dunha porcentaxe significativa de toda a superficie agraria e forestal de Galiza, unha porcentaxe que pode oscilar entre 11 e 15%, está sendo acaparada tan só por 4 empresas. Esta concentración da demanda, como é lóxico, leva a unha concentración da oferta de produtos por parte das labregas e labregos. E isto conduce necesariamente a unha concentración de usos das terras que acaban por dedicarse a producir só aquilo que demanda este reducido número de empresas. Tamén contribuye a concentración de usos o abandono da investigación e do desenvolvemento tecnolóxico para todo aquilo que non forme parte do monocultivo exportador. E isto non permite que dispoñamos das técnicas e a maquinaria axeitada para traballar as pequenas leiras que caracterizan o noso territorio e que conforman un sistema que podíamos considerar de auténtica agricultura de precisión e que ten demostrado históricamente ser dos máis productivos de Europa. A concentración de usos tamén contribuye á extensión de usos ás leiras lindantes. Vou pasar isto rapidamente porque xa se entende, penso que quero dicir, que se van arrodeando as terras que non plantan eucaliptos e piñeiros hasta facer moi difícil que se podan dedicar a calquer outro tipo de aproveitamento cultivo. E o mesmo, en certa maneira, pasa co millo forraxeiro. Ben, aquí sí que me vou deter un pouco máis, a ver se son capaz de explicar. A concentración de usos tamén contribuye á demanda de terra por parte das explotacións gandeiras máis grandes. O incremento da base territorial das explotacións é unha demanda que ten moitos apoios. Pero, lóxicamente, a necesidade de terra non é a mesma en todos os tipos de explotación e nas diferentes orientacións productivas. Así, por exemplo, as explotacións de horta ou mesmo a viticultura apenas utilizan terra allea. Sin embargo, nas explotacións de gando vacún, especialmente de leite, o uso de terra arrendada aumenta claramente cando se incrementa o tamaño da explotación. E pode chegar a representar, no caso das explotacións máis grandes, casi a mitade das terras que son xestionadas polas mesmas. Eu considero que a produción gandeira galega está utilizando fora de Galicia entre 258.000 e 315.000 hectáreas, que son as terras onde se cultivan a maioría dos produtos necesarios para elaborar
os concentrados con que se alimentan as vacas deste país. Se quixéramos manter o mesmo sistema productivo, o mesmo número de cabezas, pero utilizando só terras dentro de Galiza, sería casi unha obriga incrementar a base territorial das explotacións. Eu calculei que as explotacións de gando vacún de leite precisarían dispoñer dunha superficie agraria utilizada que oscilaría entre 367.000 e 417.000 hectáreas, que ven sendo aproximadamente 2/3 partes de toda a superficie agraria utilizada existente neste país. E se temos en conta o conxunto das explotacións de gando vacún, considero que precisarían dispoñer de aproximadamente 670.000 hectáreas de superficie agraria utilizada, o cal ven representando prácticamente toda a superficie agraria utilizada disponible en Galiza neste momento. Certo é que para este incremento da base territorial se poderían utilizar terras que actualmente non forman parte das SAU, terras ocupadas por mato ou mesmo con plantacións forestais. Pero, ainda así, en calquera caso, estaríamos diante dun proceso xeralizado de acaparamento de terras. Así, pois, a demanda de incrementar a base territorial das explotacións pode facerse con obxectivos moi distintos ou de estrategias moi diferentes. No sistema que actualmente se nos presenta como exemplo, poderíamos estar falando, como dixen, de acaparar prácticamente toda a superficie agraria utilizada que ten o país neste momento para as explotacións de vacún, especialmente ou maioritariamente de vacún de leite. E isto non estaría justificado pola necesidade de cubrir as necesidades, para a redundancia, de alimentación da poboación deste país, senón que estaría justificado fundamentalmente co obxectivo de nutrir as exportacións para cubrir necesidades alleas. Sin embargo, se a proposta de incrementar a base territorial das exportacións se fai dentro dunha estrategia axeitada de extensificación, podría significar un impulso á produción gandeira con recursos propios, máis ligada á terra, máis eficiente e máis respetuosa ao comedio. Isto explico moi rapidamente. As cooperativas, primeiros compradores, empresas de servicios para o caso do leite, as cadeas integradoras na gandería industrial ou as empresas de servicio na produción forestal influyen de maneira decisiva e a través de distintos medios nas características do que se produce e como se produce. Por lo tanto, teñen unha grande capacidade de influencia nas decisións que se toman sobre o uso que se dá á terra. Por mor destes mecanismos, a capacidade de decisión das labregas e labregos sobre os procesos de traballo, sobre a organización dos medios de produción, o manexo, o sistema técnico productivo, vese moi limitada, en algúns casos prácticamente anulada. Iso implica, lóxicamente, que a capacidade de decisión das labregas e labregos sobre o uso que se dá ás súas terras tamén se ve, nestes casos, moi limitada. Evidentemente, a política agraria tamén influye neste fenómeno de concentración de usos. Eu, resumindo, as directrices de política agraria, como xa temos visto nos últimos tempos, teñen contribuído ás repoboacións masivas con piñeiro e eucalipto e están nos conducindo unha especie de monocultivo do leite, tanto nun caso como noutro con destino a exportación. Isto é a realidade. Outra cousa é que xa poderes económicos, políticos ou mesmo persoas que estén conformes con esta realidade ou que estén de acordo con este modelo. Eu en concreto non estou. Ben, posiblemente o debate sobre o acaparamento de terras debería inscribirse dentro de un debate moito máis amplio sobre o modelo agrario de Galiza,
que ainda está pendiente de dar, desde o meu punto de vista, en toda a súa profundidade e en toda a súa amplitude, máis aló dos encomiables intentos e esforzos de algunhas organizacións sindicales, de algunhas organizacións políticas ou ecologistas e algún sector, quizás, de xente nova. Vou ir rematando esta primeira parte dedicada ao acaparamento de terras, concluindo que en Galiza podemos decir que non existe unha concentración da propiedade legal das terras de grande importancia, pero danse dos fenómenos moi preocupantes: unha concentración de usos e un acaparamento das producións. Desde o meu punto de vista, tanto un como outro altamente significativos. Podemos decir que estes dos fenómenos, neste caso, sí, teñen bastante ou moita importancia e están relacionados, además, como se ve na diapositiva, claro, co sistema productivo e co modelo agrario dominante. Ben, os cultivos forestais arborizados e os cultivos destinados a alimentación animal ocupan o 93% de toda a superficie productiva agraria ou forestal. Dito de outra maneira, ou agraria e forestal, dito de outra maneira, a produción do 93% de toda a superficie agraria e forestal deste país está destinada a satisfacer necesidades alleas a Galicia a través do monocultivo exportador, dos monocultivos exportadores. Ven aquí como aparece entón relacionado este fenómeno do acaparamento de terras ou da concentración de usos ca soberanía alimentaria, que é do que vou falar agora brevemente. A soberanía alimentaria está definida pola Guía Campesina da maneira que tedes esa diapositiva. Sin entrar a fondo nesta definición, eu quería aclarar rapidamente dúas cuestións. Desde o meu punto de vista, a soberanía alimentaria non é sinónimo de autarquía, como moitas veces se nos quere facer creer de xeito interesado. Porque a autarquía pretende abastecer a poboación dun país únicamente que as producións obtidas dentro das súas fronteiras. A soberanía alimentaria dá prioridade, efectivamente, ás producións destinadas a cubrir as necesidades de alimentación da poboación do seu país, pero considera posible e a veces necesario os intercambios con outros países sempre que se dean nun contexto dun comercio internacional xusto. A autarquía tampouco é sinónimo, desde o meu punto de vista, de seguridade alimentaria. A seguridade alimentaria pretende conseguir un obxectivo moi loable, e que todas as persoas en todo momento poden ter acceso físico, económico a suficiente alimento seguro e nutritivo. Pero non di como facelo. E isto abre a porta a que se presente a agricultura industrial como a mellor alternativa para poder alcanzar. A soberanía alimentaria persigue o mesmo obxectivo, pero además pon riba da mesa ou formula propostas concretas para poder conseguilo a través da agricultura labrega e da agroecoloxía. Cal é a situación de Galicia desde a perspectiva da soberanía alimentaria? Pois ben, este cuadro que tedes aquí permítenos dar unha primeira ollada. Antes de nada, teño que dicir que os datos que aparecen son aproximados, teñen que ser necesariamente aproximados. Por lo tanto, quixera que o entenderades como que é unha primeira aproximación á realidade ou á situación que, sin embargo, permite xa sacar algunhas conclusións interesantes. No cadro tedes na primeira columna da esquerda unha relación de cultivos ou grupos de cultivo, posiblemente os máis importantes. Na segunda columna, empezando pola esquerda, figura unha superficie que actualmente ocupan en Galiza cada un destes cultivos ou grupos de cultivos. Na terceira columna, empezando pola esquerda, recollese unha estimación da superficie que sería necesaria para cubrir as necesidades de consumo da totalidade da poboación galega. E na cuarta columna, empezando pola esquerda, faise un balance entre estas dúas.
A primeira conclusión, indo rapidamente, está ao fondo, dícenos que en Galicia, neste momento, dispoñemos de aproximadamente 625.000 hectáreas máis de superficie agraria utilizada que as que serían precisas para cubrir as necesidades do país. Pero este balance global positivo a mellor non deixa ver que hai situacións diferentes nos distintos cultivos. Efectivamente, hai cultivos ou grupos de cultivo que na actualidade dispoñen de máis superficie que sería precisa para cubrir as necesidades do país. Correspondense, lógicamente, cas producións comerciais e, sobre todo, cas producións comerciais destinadas prioritariamente a exportación. Sin entrar moito polo detalle no cadro, hai que destacar que o conxunto de terras dedicadas a cultivos forraxeiros, prados e pasteiros ocupa na actualidade unhas 600.000 hectáreas máis que as que serían estrictamente necesarias para alimentar aos animais que cubriran todas as necesidades de consumo de leite e carne do conxunto da población do país. Pero tamén hai cultivos ou grupos de cultivos que dispoñen na actualidade de menos superficie que a que sería precisa para cubrir as necesidades do país. Entre eles, neste caso, convén destacar o caso dos cereais grano, que precisarían dispoñer de unhas 20.000 hectáreas máis para ser capaces de cubrir todas as necesidades de consumo deste tipo de produtos que ten a población galega. En calquer caso, hai que ter en conta que sempre haberá produtos dos que non nos podamos autoabastecer, ben porque non se poden producir en Galicia, ben porque só se pode producir en zonas moi restringidas ou con moi baixo rendemento, ben porque se consume fundamentalmente fora das tempadas de produción ou ben por calquer outro motivo. Nestes casos é onde ten sentido estudar a posibilidade de intercambios con outras zonas produtoras. Por outra banda, as necesidades son cambiantes, dependen de moitas variables. En concreto, depende en grande medida do sistema productivo que se siga e dos hábitos de consumo. Se, por exemplo, se modificara o sistema productivo actual das explotacións de gando vacún, especialmente de leite, cara a un modelo productivo máis extensivo, probablemente sería casi imprescindible disminuir a carga gandeira ou que é mesmo incrementar o ratio de cultivos forraxeiros, prados e pasteiros por cabeza. Pero, como vedes, neste cadro, non debería haber ningún problema para formular unha estrategia de extensificación, porque existe un marxen enorme para poder incrementar a superficie de cultivos forraxeiros, prados e pasteiros destinada a cubrir as necesidades do país. En caso contrario, a mellor habería que poñer en riba da mesa a posibilidade de reducir a produción. Pero, bueno, isto xa é un debate máis político que de datos. A mí parece particularmente interesante analizar o papel dunha produción que probablemente, por ser mayoritariamente froito do traballo das mulleres, permanece invisible aos ollos de unha grande parte da economía, de unha grande parte da política, de unha grande parte da técnica, da ciencia, da academia, dunha grande parte dos medios de comunicación e da opinión pública. Refírome á produción das chamadas hortas familiares e a que está considerada como de autoconsumo. Sin embargo, esta produción, que, como digo, é invisible aos ollos dunha grande parte da sociedade, ten unha importancia fundamental que se recolle en esa diapositiva. É dicir, que as hortas familiares e as explotacións de menos de 10 hectáreas obteñen o 63% dos alimentos para o consumo humano directo, ocupando só o 29% da superficie agraria utilizada.
Se quixéramos profundizar un pouco máis nesto, podíamos ver este cadro donde se recolle a porcentaxe da poboación de Galicia potencialmente autoabastecida por as producións das hortas familiares, e onde para algunhas persoas os datos que aparecen aí seguramente poden sorprender e mesmo poden parecer increíbles, porque se ve que en algunhas producións prácticamente se podría abastecer toda a poboación galega únicamente cas producións das hortas familiares. En outros casos, o nivel de autoabastecemento supera moi ampliamente o 100%. Pero, bueno, para mí isto pode ter varias explicacións. A primeira é que unha parte desta produción estrágase. É o caso evidente das mazás. Calquera persoa pode observar no outono como as mazás se perden baixo das maceiras. Outra segunda explicación é que o sistema productivo tradicional, que ainda se sigue en moitas casas, é un sistema que obtén producións ambivalentes. Bueno, é dicir, explicado mellor, que sirven para alimentar indistintamente tanto a persoas como a animais. E isto dalle unha grandísima eficiencia. Non se perde prácticamente ninguna produción. Aquela que non é axeitada para o consumo das persoas, o que sobra, dase de comer a pequenos animais e finalmente acabarán nutrindo tamén de alimentos a dieta familiar, especialmente ovos e carne. Precisamente o desperdicio de alimentos comestibles, que en Europa pode andar entre o 30 e 50%, se non estou equivocado, se non corrixidesme, empeza a ser unha preocupación de certa importancia para bastantes gobernos. Tamén haberá que poda pensar como é posible estes datos que aquí en Galicia existe un balance agroalimentario negativo. Gracias a estas pequenas explotacións para as que a mellor conviña recuperar o concepto e a denominación de casas de labranza, a nosa situación semella non ser tan mala. Mesmo podría ser un bon punto de partida se desde as instancias económicas e, sobre todo, desde as instancias políticas se formulara o obxectivo de aproximarse á soberanía alimentaria e ao máximo autoabastecemento a través do comercio de proximidade. Dada a amplitude de propostas e demandas que hai neste sentido e a cantidade de adhesións que concitan, non sería estrano que isto se convertiran en un dos principais obxectivos para a agricultura mundial no século XXI. Por iso creo que é imprescindible un debate máis profundo e máis amplio posible sobre o acaparamento de terras ou concentración de usos, sobre a soberanía alimentaria e sobre o comercio de proximidade, tanto desde unha perspectiva xeral como desde a perspectiva concreta de Galicia. Ben, eu o que pretendín aquí foi achegar algúns datos ata onde é posible ca objetividade que me pode permitir as miñas posicións previas ao respecto, que tampouco quero ocultar, ca esperanza de que podan ser de utilidade neste debate. Tomar a palabra Marina dos Santos. Marina dos Santos é dirixente do movemento dos En Terra de Brasil. Bueno, ela ten múltiples intervencións en temas como as conferencias de reforma agraria, toda un pouco a cuestión de políticas públicas relativas á terra e tamén as condicións da xente labrega. Estamos agora casi no 17 de abril, faltanos pouquiño, que para nós unha data fundamental, conmemora a masacre dos Carallás no estado de Pará, e para nosotros é un símbolo de toda a cuestión relativa ás loitas pola terra, para o MST, en xeral para a vía campesina, todas as cuestións da reforma agraria son unha medida estructural básica. Cando Marina intervén fala evidentemente da reforma agraria, pero fala moito de democracia, do que está en xogo, ela di reiteradamente que é a democracia, a loita tamén de unhas clases populares que estás tendo como resposta a violencia no propio campo e mesmo toda a cuestión do golpe de Estado. Marina, nalgúna das súas entrevistas ten falado xa, en abril do 2018, fai un ano, falaba de máis de 100 persoas traballadoras do campo asasinadas nestes anos de
período golpista, non? Neste tempo de período golpista 100 persoas son moitas persoas para sofrir esa violencia tan tremenda polas súas loitas polo medio ambiente ou pola terra. Fala dunha maneira con moita profundidade desa necesidade de construción da soberanía alimentaria e de cambio do modelo productivo e social, non? Tamén nos vai seguramente dar un conta de esas 90.000 familias acampadas que siguen a ter a súa situación sin resolver. Entón, Marina, para ti así un pouco. Gracias. Bom dia a todos e todas. Gostaria muito de agradecer em nome do MST, do Movimento dos Sem Terra do Brasil, da qual eu faço parte, pelo convite por estar aqui, por conhecer a Galícia e por conhecer tantos companheiros e companheiras, e também por este momento de que aprendemos muito, não, com as experiências e com as lutas de vocês. Então, em nome do MST, quero agradecer à deputada Lídia Senra e pelo convite, e também a todos os companheiros e companheiras do Sindicato Galego e das lutas aqui da Galícia, que sempre estamos juntos há muitos anos. Então, os elementos que eu vou trazer aqui, eles fazem parte um pouco do debate, da visão que o MST tem, especialmente dos últimos anos que nós viemos construindo o nosso programa agrário, que são as diretrizes que nos regem um pouco no movimento social de luta pela terra no Brasil, em conjunto também com os outros movimentos que fazem parte da Via Campesina no Brasil e na América Latina. E temos feito esse conjunto de estudos, então, e através da construção do nosso programa agrário, temos balizado alguns elementos, tanto do momento em que nós estamos vivendo com a questão agrária, e também a partir das lutas, das experiências e das conquistas que nós já temos nesses 35 anos de lutas, das quais o nosso movimento, né, faz parte, tem essa idade, digamos, de lutas. Temos as conquistas, né, dos assentamentos, das cooperativas, das escolas de formação. E também dos desafios, né, que continuam sendo colocados para nós. Então, digamos, um pouco do que eu vou trazer aqui faz parte também dessa leitura, né, da construção do programa agrário, e a leitura também que nós temos feito em conjunto com os movimentos da Via Campesina, das quais também aqui da Galícia vocês fazem parte, né? Bom, primeiro, também sobre o meu português, se não nos entendemos, se alguém não se sente, né, se não compreende alguma coisa, pode se manifestar, tá bom? Dá para entender? Sim. Obrigada. Primeiro elemento, assim, que nós achamos que esse tema da questão agrária, o tema da terra e o tema dos bens da natureza, que ainda muitos tratam como recursos naturais, né? Nós temos tratado como bens da natureza porque recursos naturais levam a uma visão também financeirista, né? Então nós temos de fato tratado como bens da natureza. Então esse conjunto dos bens da natureza, nós achamos que ele é um tema relevante, né, para tratarmos nesse momento em que estamos vivendo uma crise quase que generalizada nas sociedades, né, em relação a vários elementos, né? Então o tema da terra, o tema da questão agrária, o tema da reforma agrária, que ainda se faz necessária em muitos países, como o Brasil, na América Latina e muitos países da Ásia, por exemplo, ele é um tema importante para ser tratado hoje, especialmente quando nós falamos de economia no século XXI. Então nós achamos que esse de fato é um tema relevante de ser trazido aqui para esse seminário de economia, né? E
também considerando que o tema da terra e os bens da natureza, eles estão sendo tratados pelo sistema capitalista, especialmente pelas grandes e poucas empresas que estão tratando, né, dos bens da natureza, que estão tratando eles apenas como mercadoria. Então, como que desafios que nós também temos como camponeses, como movimentos, né, de luta no sentido de enfrentar também isso. E não desassociar o tema da questão agrária, o tema da terra e dos bens da natureza, desse momento em que nós estamos com uma crise na economia, crise social forte, crise ambiental e também uma crise de valores na sociedade, né? Então, como que nós lidamos, debatemos, lutamos, enfrentamos o tema da terra e dos bens da natureza nesse conjunto também de crises que as grandes empresas só visam o lucro, né? E a conta, digamos assim, quem paga são normalmente os trabalhadores, né? Então, nesse sentido, para nós é muito importante pautar a questão agrária no contexto internacional que nós estamos vivendo atualmente. E o que nós vimos no Brasil, na América Latina, em muitas partes do mundo, é que nós estamos vivendo uma disputa de 2 projetos no campo, 2 projetos no meio rural, né? Acho que muito exemplificada na fala do professor com o exemplo da questão agrária aqui da Galícia, né? Então nós vivemos 2 projetos, um projeto de um lado que é desenvolvido, disputado pelas grandes empresas e um outro projeto que é desenvolvido e disputado também pelos camponeses, pela pequena agricultura, pelos indígenas e pescadores de muitos lugares, né, do mundo, que tem uma outra visão e um outro projeto de desenvolvimento para o campo, né? Então, quero falar um pouco desses 2 projetos e depois um pouco quais são as propostas, digamos assim, que nós temos tido desse projeto de desenvolvimento da visão dos camponeses, muito a partir da nossa experiência também de construção do último período. Bom, por um lado, nós temos um projeto de desenvolvimento pelas grandes empresas que estão representadas pelo agronegócio, pelo hidronegócio e pelo mineral negócios, ou seja, essas poucas empresas atuam a nível internacional nos diversos continentes e regiões do mundo, né? E querem transformar todos os bens da natureza, como a terra, a água, as sementes, os minérios e a biodiversidade, em literalmente negócios, né? Negócios para garantir seus lucros e não importando com a saúde das pessoas e da natureza. E a base desse sistema do agro, hidro e mineral negócios está centrado em alguns elementos que eu vou destacar, não vou ficar me atendo muito tempo, né, nas bases, digamos assim, do agro, hidro e mineral negócios, mas quero destacar alguns elementos que são da natureza praticamente internacional. Elementos que nós vemos na questão agrária aqui da Galícia, do Brasil e muitos países da América Latina, da África, da Ásia, né, e em outros países também aqui da Europa. Um elemento é a concentração da terra, né, chamada aqui pelo professor de acaparamento, né? Então, queria também dar um exemplo do Brasil, né? No Brasil, que é um país de tamanho quase continental, né? 1% de proprietários detém 46% das terras. Ou seja, 1% de proprietários detém quase a metade do país, né? Nós só perdemos em concentração de terra no mundo para o Paraguai. O segundo país que mais concentra terra no mundo é o Brasil. E, claro, um dos países também que tem a mais alta desigualdade social. Nós acreditamos e colocamos nessa conta também da concentração da terra um dos fortes elementos que levam
a desigualdade social nos países, né? E temos esse exemplo claro no Brasil. Uma segunda base desse sistema do agrohidronegócio é o sistema de produção prioritário para exportação, né? Então, são poucos produtos produzidos, né? No caso do Brasil, muito a soja, o eucalipto, né? Para celulose, cana-de-açúcar, laranja. Então, esses são a principal base de produção em grandes extensões, né? Com prioridade para exportação, e uma produção com alta utilização de agrotóxicos, de venenos, né? Então, que contamina a água, a comida, o ar, enfim. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, cada pessoa consome por ano 4,5 litros de veneno, que se ingere através da comida, através da respiração do ar, através da água, pela contaminação que esse sistema de produção é feito, né, pelas grandes empresas. Uma terceira base que eu queria dar como exemplo é que há uma padronização dos alimentos, né, na forma de produzir, então que não se considera as culturas locais, né? E também, segundo a FAO, né, recentemente, que existe quase 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo, né? Então, ao mesmo tempo em que a terra é produzida para produtos, né, para exportação, com um grande sistema de veneno, etc., também existem milhões de pessoas que passam fome porque esse sistema não prioriza a produção de comida, as culturas locais, enfim, né? E por último, digamos que nós teríamos outros vários exemplos para dar assim na base desse sistema, é que as empresas elas se apropriam das sementes e as tornam em patentes privadas, né? Então agora também toda essa discussão e esse tema e essa realidade que nós estamos vivendo dos transgênicos ou da transgenia, né, que é uma ação que as empresas têm feito muito. Bom, nós teríamos, digamos, vários exemplos para dar dessa base, desse projeto de desenvolvimento no campo, que é tomado muito pelas empresas e que formam o agro-hidro-mineral negócios aí no campo e que atuam no mundo inteiro, né? Mas também, por outro lado, há um processo de lutas, um processo de resistência, né, feito por movimentos de camponeses, por pequenos agricultores que são parte dos movimentos camponeses, né, indígenas, pescadores, enfim, que querem construir um outro modelo de agricultura, que constrói um outro modelo de desenvolvimento no campo com a sua prática diária, né? Apesar de utilizarem bem menos terra e alcançarem a produção basicamente em torno de 70% da produção alimentícia que são garantidos pelos camponeses e que têm bem menos acesso à terra, né? Então, um modelo centrado nas necessidades dos povos, que interessa não somente os camponeses, mas também como conjunto dos trabalhadores do campo, da cidade, da natureza e da economia, né? Eu acho que essa é a base, digamos assim, desse outro modelo de desenvolvimento que querem os camponeses e os seus movimentos onde eles estão organizados. Então também quero destacar alguns pontos que expressam a base desse sistema defendido e realizado pelos camponeses e os trabalhadores do campo, né? Então, um elemento é a terra em si, a própria terra, né? E o que se discute muito aqui é a necessidade da democratização da terra, ou seja, de nós avançarmos nesse negócio de desconcentrar a terra, né, que está cada vez, inclusive, mais concentrada, né? E em muitos países, a exemplo do Brasil, ainda se faz necessário, se discute muito a realização de uma reforma agrária, né? A reforma agrária pensada num projeto não só de democratização da terra, né, de descentralização da terra,
mas também num processo que compreende a garantia de acesso a todos os bens da natureza e a produção da agricultura, né? Ou seja, na Guatemala, por exemplo, os indígenas dizem que eles são indigentes que vivem em cima do ouro, né? Porque eles vivem em territórios, mas que não têm acesso a todos os bens que ali existem da natureza. Então, nós estamos falando dessa reforma agrária, é que ela tem que compreender a distribuição, a democratização da terra, mas também a democratização de todos os bens da natureza que ali existem para os trabalhadores, né? Isso também compreende, todos os elementos que estão ali, os bens da natureza que estão ali naquele território, as famílias, as pessoas que ali vivem. Então, todos os elementos como a água, os bosques, os minérios, as sementes, a biodiversidade e etc, né? Nesse sentido, nós temos uma experiência no MST do Brasil em 35 anos, né, da nossa existência. O MST é fundado em 1984 e nesse período nós temos hoje em torno de 90 mil famílias que continuam no processo de luta pela terra, né, que vivem nos acampamentos. Acampamentos é ainda no processo que está de luta, né, antes de conquistar a terra, que são realizados a partir das ocupações das terras que não cumprem a sua função social de acordo com a Constituição Federal, né? E temos em torno de 450 mil famílias, que nós somamos aí em torno de 2 milhões de pessoas, que já conquistaram a terra, que estão em assentamentos, né? Então, acampamentos daqueles que ainda estão no processo de lutas e assentamentos daqueles que já conquistaram a terra. E que nós temos, digamos assim, a partir dessas conquistas, que são frutos das lutas, do enfrentamento, digamos assim, né, com o latifúndio, com essa concentração da terra, com todo esse poderio, né, que está articulado em torno dos donos da terra. Então, muitas experiências de conquistas, digamos, de organização da produção, de organização de escolas, de organização de cooperativas e da produção e assim por diante, né? Então, que está um pouco incluso também nessa base, digamos assim, desse projeto que nós defendemos, né, de um outro projeto de desenvolvimento para o campo. Então, a segunda base, digamos, desse projeto de desenvolvimento para o campo proposto, né, proposto, defendido e, ao mesmo tempo, realizado, né, a partir das lutas, digamos assim, é desenvolver uma nova matriz tecnológica de produção e distribuição da riqueza na agricultura. Ou seja, não basta nós conquistarmos a terra, né? Vamos produzir naquela terra e reproduzir o mesmo sistema anterior, né? Então, por isso que nós, digamos, queremos que nós tenhamos uma nova matriz tecnológica de produção que seja baseada na agroecologia, que seja baseado numa produção de alimentos saudáveis em equilíbrio com a natureza, né? Então, aqui também queria dar um exemplo. Nós agora, nos últimos 2, 3 anos, o MST foi considerado o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Orgânico, sim, arroz agroecológico. Maior produtor de arroz agroecológico da América Latina. E isso que nós não produzimos arroz em todos os assentamentos do país, como no Nordeste é mais difícil. Agora estamos começando as experiências de produção de arroz irrigado e etc., mas é mais difícil porque é uma região de zona mais seca, com pouca chuva, né? Mas mesmo assim, nós temos desenvolvido uma muito boa experiência, digamos assim, nesse debate de uma nova matriz tecnológica. Então, dizer que é possível, sim, nós construirmos uma outra matriz tecnológica que não seja só essa baseada em poucos produtos e em grandes monocultivos, né? Isso.
E dentro disso também desenvolver um sistema de organização da produção agrícola que garanta de fato a soberania alimentar, né? Onde os povos, as comunidades, as pessoas que estão ali envolvidas na produção possam decidir onde produzir, o que produzir, como produzir e para quem produzir, né? Para que a gente não fique na dependência das empresas, como por exemplo na dependência que tem, também temos muitos agricultores pequenos no Brasil, produtores que são integrados às grandes empresas, né? Então os produtores de leite, nesse tema da soberania alimentar, o que nós achamos é que tem que ser organizada uma nova forma de produção em que os produtores de leite decidam como produzir e como organizar a sua produção e como fazer a sua comercialização, e não que a Nestlé possa decidir, que decida, né? Então, como que nós vamos criando autonomia nas comunidades, porque já percebemos e já vimos que há possibilidades, né, pela prática já dessa produção. E junto com isso também, da nova tecnologia de produção, da nova forma de organização da produção, ter também uma garantia base de fontes de energia renováveis alternativas, né, que é o que a professora anterior colocou bastante exemplos, assim, que nós achamos que é de fato possível nós avançarmos nesse sistema. Uma outra base desse projeto de desenvolvimento para a agricultura, para o campo, trazida pelos movimentos, é a organizar a produção e a comercialização sobre a base de todas as formas de cooperação agrícola. Então aqui nós temos desenvolvido também, né, as cooperativas de produção, cooperativas de comercialização, associações, tem muitos grupos informais também que não chegam assim, porque você organizar uma cooperativa, no Brasil pelo menos, você organizar uma pequena cooperativa de trabalhadores, seja em qualquer setor que for, é um nível de burocracia com tanta exigência como você vai construir uma mega usina de qualquer coisa. Então, muitas vezes também o sistema não ajuda nesse sentido, né? As bases políticas, enfim, mas nós acreditamos pelas experiências que é possível também transformar isso em projeto, né? Junto com isso, a própria industrialização e a política agrícola. Então, que nós temos possibilidades de desenvolver pequenas agroindústrias dentro do país que assegure agregar valor, né, valorizar o produto do lado pequeno, agregar valor à produção camponesa e promover também o desenvolvimento equilibrado entre as regiões. Então, nesse sentido, é muito importante esse diálogo com o Estado no sentido da promoção e da realização de políticas públicas que garantam, de fato, a política agrícola com apoio, né, dos camponeses, com garantia de preços rentáveis, de crédito rural adequado, de seguro agrícola, de assistência técnica e tecnológica, enfim, né, para todas as necessidades que se tem. E por isso, nós acreditamos também que é muito importante, quando os estados vão criar, debater a construção de políticas públicas, de não ter só os técnicos dos gabinetes, né? Os técnicos iluminados lá dos ministérios vão criar as políticas para os camponeses. Mas que isso é muito importante, ter a participação dos camponeses, daqueles que estão com a mão na massa, como dizemos, na construção das políticas públicas, né? Que isso traz essa realidade, enfim, daquilo que estão vivendo lá no campo e as suas necessidades também, né? E, por último, digamos, para ir ainda no exemplo aqui das bases desse projeto, nós destacamos muito a questão da educação, especialmente, né, considerando as crianças, jovens e mulheres, porque a educação no campo, a educação
nas zonas agrícolas, rurais, ela é sempre feito à distância, né? As crianças, os jovens têm que sair do campo e ir para a cidade para ter acesso às escolas. Então, o que nós achamos é que tem que ter uma política de que o Estado tem que ter um olhar para esse atendimento lá na sua comunidade, né? No sentido de garantir também a continuidade dos jovens, das mulheres no campo, no meio rural, e impedir aí o avanço do êxodo rural em todos os cantos do mundo aí que tem acontecido, né? E junto com isso também o incentivo de grupos produtivos, né, que garantam renda e economia política, que garantam renda e autonomia econômica para os jovens e as mulheres no campo, né? Então, você ter um processo de escolas, de produção, de lazer, né, que garantam de fato, essa é uma forma de nós termos também um processo de continuidade junto com a valorização dos jovens e mulheres no meio rural. E dentro disso, queria comentar que nesse último período, especialmente no final do ano aí, nós tivemos uma grande conquista que foi uma realização também dos movimentos do campo organizados, né, em nível internacional, digamos assim, mas que iniciou com uma proposta da região da Ásia, né, especialmente da Indonésia, que foi a conquista da Declaração dos Direitos dos Camponeses e outras pessoas que trabalham nas zonas rurais na ONU, né? Então, esse processo de construção dessa declaração vinha sendo realizado desde o início deste século, né, desde o início do ano de 2000. E a aprovação dessa declaração, ela traz, não que isso vai fazer uma revolução no meio rural e garantir esse projeto de desenvolvimento proposto pelos camponeses, mas ela é, com certeza, um instrumento muito importante para a resistência dos camponeses, indígenas, quilombolas. Quilombolas é uma coisa muito do Brasil, né? Que são as comunidades de negros de resistência, de pescadores, enfim. Por quê? Rapidamente. A declaração traz conteúdos importantes do núcleo de disputa ideológica que estão incorporados nessa declaração, né? Então, que se aplicam aos direitos e os conceitos do campesinato em nível internacional. Então, que traz o sujeito camponês, né? Os homens, as mulheres, os jovens, porque normalmente no mundo inteiro, especialmente na América Latina e no Brasil, o sujeito camponês é o homem, né? A mulher nunca é considerada. Então, por isso nós achamos importante essa declaração, porque ela destaca o sujeito camponês e aqui entra também a mulher, os jovens e etc, né? Então, e os idosos, né, os maiores também do campo, também são considerados como sujeito campesino. Outro elemento disso são os direitos coletivos, né? Então, a valorização de comunidade, a valorização dos assentamentos, dos quilombos, como eu estava dizendo, ou seja, de outras organização de camponeses, de grupos, né? Não só saiu um pouco dessa forma individual, mas a declaração garante e reconhece as formas organizativas dos camponeses, indígenas, pescadores, enfim, como diz no título, né, de outras pessoas que trabalham no meio rural. E a questão da propriedade intelectual, especialmente em relação aos direitos da semente, aos bens naturais e à biodiversidade. Então, digamos assim, esse instrumento, declaração, ele é um instrumento que fortalece a luta dos camponeses contra as políticas que as empresas transnacionais estão pregando e fazendo no mundo inteiro, né? Ela é uma declaração que defende as nossas reivindicações, as nossas agendas e tal, né? E depois tem, enfim, principais
vários avanços, digamos assim, dessa declaração que estão colocadas nos artigos, nos artículos, enfim, que seguem, que nós recomendamos, digamos assim. Amanhã nós vamos ter um tempo maior no sindicato, né, sobre isso, mas é um tema, digamos, importante, um instrumento importante que não queria deixar de colocar como importante. E por fim, como já lembrou a companheira no início, para nós do MST e para os movimentos do campo no Brasil, o dia 17 de abril é uma data muito cara, muito importante para nós, porque em 2006, durante um processo de mobilização, uma caminhada super pacífica, uma marcha no norte do país, no estado do Pará, quando centenas de trabalhadores estavam em marcha indo à capital do estado do Pará para realizar uma negociação, um diálogo com o governo do estado em relação à realização da reforma agrária, a polícia militar assassinou, matou 19 companheiros sem terra nesse processo. E durante a realização desse massacre, que é conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás, deu acaso que a Via Campesina estava numa atividade conjunta, salvo engano, em Bruxelas, e nesse mesmo período a Coordenação Internacional da Via Campesina declara o dia 17 de abril, em homenagem ao massacre do Eldorado dos Carajás, o Dia Internacional de Luta pela Terra, o Dia Internacional de Luta pela Reforma Agrária, das lutas camponesas, enfim, né? Então, também nesse marco, digamos, nós vemos esse encontro, essa troca aqui também de solidariedade, né, com a Galícia e com esse encontro que nós estamos tendo aqui. E nós vemos assim que se por um lado o capital, as empresas transnacionais, os inimigos estão articulados e atuando em todo o mundo de forma, vamos dizer, organizada entre eles, né? Então que nós, os povos, os movimentos populares, os camponeses, as mulheres, os jovens, também temos que globalizar as nossas lutas, globalizar as esperanças, as conquistas e as resistências que nós temos em todo o mundo, né? Então, assim eu concluo dizendo que nós globalizemos a luta e a esperança. Como podemos avançar para que, digamos, a opinión pública ou as forzas vivas que se ven por aí se den conta da importancia que ten a agricultura, a agroecoloxía? Pois a verdade que non o sei. Dirías, tú supoño que sabes mellor que a mí. A verdade que non sei. A parte de organizar encontros como este ou máis, non sei, é un labor que supoño que é a base de petar, non? Como decía que petar unha e outra vez hasta que pase un primeiro plano, non? E nada máis, por a miña parte. Eu só digo que respecto dos temas xerais, eu o que pretendín precisamente poñer de manifesto as especificidades de Galicia dentro dun proceso global, que me parece que é importante, porque senón, pois non, se non se teñen conta as especificidades de cada sitio, de cada nación, ou que sea, pois a veces estes fenómenos globales pois xeran solucións que nos sitios concretos despois non funcionan. No início da Via Campesina, com que a abertura dos comércios, as políticas da OMC, do Banco Mundial, elas levaram a constituição da Via Campesina e um pouco o planejamento, as ações principais dela, né? E me parece que hoje eu colocaria esse tema tanto dos subsídios ou das políticas dos estados que nós temos, eu colocaria como um dos desafios que nós temos de atualização da agenda da Via Campesina Internacional hoje. Porque
esse tema dos subsídios que é colocado como uma necessidade também aqui na Europa, e que também em relação à produtividade, exportação, enfim, aumenta a concentração, o acaparamento de terra, ele não é só aqui, né? Ele dialoga também com o conjunto das... Então, eu colocaria esse tema, digamos assim, no rol das prioridades que nós deveríamos encampar, enfim, levar em frente como Via Campesina Internacional, né? No sentido de nós conseguirmos ter uma agenda de pressão, de reivindicação, né, mesmo da FAO, dos governos nacionais, no sentido de que elas possam levar em conta o conjunto das realidades e das necessidades que os camponeses têm. Outra coisa que eu queria comentar sobre o modelo de agroecologia, que comenta a Lídia, eu penso que nós teríamos que priorizar o tema da formação interna com os camponeses, os labregos, e também com os aliados da sociedade em geral, e ao ponto que isso iria chegar num motivo de pressão aos governos para a realização de políticas públicas voltadas a isso. Porque eu vejo que os governos, os estados, eles não querem fazer isso, né? Normalmente os governos estão lendo a cartilha das empresas, né? As empresas não querem agroecologia, querem esse outro modelo. Então, eu acho que o nosso papel como movimentos, no sentido da gente priorizar a formação, seja na elaboração de materiais, né, didáticos, que nós possamos dialogar com o nosso povo, com os aliados, seja também na incidência da construção de políticas públicas voltadas para a agroecologia. E queria destacar também que nós temos aí nos dados um pouco do coletivo da Via Campesina Internacional, que trabalha com a questão da agroecologia, da soberania alimentar, em torno de 70 escolas de agroecologia no mundo. Eu acho que a maioria dessas estão na América Latina e na África, né? Mas eu acho que nós teríamos que colocar mais esforços nesse tema da formação, da capacitação, né, para que isso incida, digamos assim, no sentido da construção de políticas. E acho que é isso. Eu vi não faz muito tempo, segundo a FAO, é mais ou menos isso, entre 70% e 80% a produção alimentícia que vem dos camponeses, que vem, ou seja, no termo da FAO é da agricultura familiar, né, que estão inseridos essas formas organizativas. E de camponeses no mundo, se nós pegarmos aí principalmente a Ásia e partes aí das regiões da África, contudo, nós ainda somos quase a metade da população mundial que vivemos no campo. Especialmente porque, exatamente, na produção agrária e agrícola. Porque a Ásia eleva muito esse número, porque é a região mais volumosa, mas também de camponeses com mais gente aí, né? Então, digamos que nós temos muitos desafios aí ainda para resistir, né? Para não deixarmos o campo, os nossos projetos, enfim, que nós defendemos.